nas visões de noite, e vi vindo sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e a ele foi dado o poder e a glória para sempre. Daniel 7,13. E diante, Isaías 63, versículo 1, tem a visão da peleja do Calvário e dessa peleja futura. Ele diz assim com aquele homem montado naquele cavalo branco: quem é este que vem de Edom, com as vestes salpicadas de vermelho, que é glorioso em sua vestidura e que marcha com sua grande força? Aí o homem da visão, que é o guerreiro, Jesus diz: sou eu, que pelejo com justiça e sou poderoso para Zacarias capítulo 12, versículo 10. Sobre a casa de Jacó, sobre a casa de Davi e sobre o povo de Israel derramarei do meu espírito de graça e de súplica. Eu quase caio para trás quando li esse texto. Como é que é? Isso é um Deus misericordioso. Porque quando Israel estiver sofrendo na mão do anticristo, ele não tem como se arrepender, querido, porque não há espírito de Deus nele para reconhecer o erro. Aí o amado Jesus derrama o espírito de graça, recebe graça para suportar. Os irmãos já viram quando estão passando por luta sem a graça? Não é tanto palavrão que tem crente que solta, tanto nome feio, que até Satanás fica dando: isso aí está endemoniado mesmo. Porque numa graça dele, numa oração dele, numa jejum dele, numa cântico ao Deus da glória, esperando o momento mais difícil. Porque o texto lá em Provérbios diz: se mostrares frouxo, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso nós temos que nos preparar para amanhã. Todo mundo gosta de ter um dinheirinho para botar na poupança para render juros. Mas fala, é muito bom ter um dinheirinho para render juros. E oração não rende juros não, né? Você só orou para o problema que está acontecendo, não ora nem para o que vai acontecer. Ou você pensa que terminou aquele problema, vai tudo ficar uma bênção, sabe? Aí enquanto nós já estivermos aqui, é calor, querido. Se você olhar a história da caminhada do Egito até a Canaã, eles só tiveram um local que tinha 70 palmeiras. O resto foi areia, sol quente e deserto, e cobra cascavel no meio do caminho. Assim, Israel, quando tiver nessa peleja, que eles estiverem apontando para cima as suas armas para o Senhor Jesus, aí é aquilo que lemos lá em Mateus, que Jesus falou: a natureza, a agonia, a angústia, o sofrimento, tudo aquilo que acontece. Aí o céu, aí João, no capítulo 19 e 11 do Apocalipse, ele fala de Zacarias 12 e 10: e sobre a casa de Davi derramarei o espírito de graça. Por que a graça? Para suportar a aflição e repensar. Você já viu quando você está passando por uma luta? Que eu estou que não aguento, ao Senhor dar uma mensagem a mim na Bíblia, ou uma revelação, ou uma profecia, eu vou repensar. Aí eu vou clamar: tenha compaixão da minha alma. Por isso que ele vai dar o espírito de graça, para o judeu repensar. Aí depois que dá o espírito de graça, aí dá o espírito de súplica, que é para orar. Porque na angústia a oração sai nada. Cadê Deus? Cadê que não faz? Mas com a graça diz assim: eu estou sofrendo porque eu mereço. Está acontecendo porque eu preciso que aconteça. Mas tenha misericórdia de mim. Isso é súplica com graça. Por isso que Israel vai receber. Quando isso estiver acontecendo, que Israel clamar o Deus da glória, aí Jesus disse: igreja, vamos tomar a ceia. Como escreve o pastor Severino Pedro da Silva: depois da ceia, vamos para a peleja. Que a ceia é um culto de ação e graça antes de ir partir para a batalha. Porque o que é que nós estamos acostumados a ver? Depois que Jesus me der vitória, eu dou um culto de ação e graça. Tem crente que diz: se Jesus abrir aquela porta, ele canta 5 hinos. Outro canta 40 hinos. Canta logo o hino e espera a bênção. Canta logo o hino. Porque se você canta logo, é sinal que você crê. Aí quando Jesus vier em glória, todo
todo anticristo estará apontando para ele. Aí Cristo vem. Agora quem vem com Cristo? Cristo Jesus, a igreja com Jesus e os anjos com Jesus. Todos nós e ele montado no cavalo branco, a força do poder. O pastor estava conversando lá no almoço, eu me lembrei de um pregador lá de Cavaleiro. Disse, irmão, no céu deve ter umas tribarias tremendas. E os cavalos é tudo branco. Tudo branco. Ah, o irmão entra e diz, meu Deus do céu, quando é no fim do dia para limpar essas tribarias aí. Por que cavalo? Porque na época que foi escrito, cavalo era um animal de tração, de força, animal para guerra. Isso. Quantos cavalos tem o seu carro, irmão? 130, eu acho. 130 cavalos, ou seja, o carro do nosso querido irmão tem a força de 130 cavalos. Entendeu? Cavalo é força. Então Jesus veio na força do poder de Deus, do poder justo, e todos nós também. E quando isso estiver acontecendo, parece que eu estou vendo o queixo cair daquela multidão. Aí ele vem. Diz a Bíblia que todo olho verá nos 7 do Apocalipse. A terra tem um giro de rotação. Tem translação, que é ao redor do Sol, e rotação, que é ao redor de si mesmo. A Bíblia diz que todo olho verá. Como verá? Ou por televisão, que é o meio do satélite pegar aquilo e jogar para dentro das casas. Ou então, se não for assim, seria à medida que a terra gira, lá vem o resplendor da glória. E quando fizer, no momento certo, Jesus desce no Monte das Oliveiras. Já viu que ele desceu sem cavalo? Já notou isso? Que não tinha cavalo? Os pés pegam no Monte das Oliveiras, porque na verdade não existe um animal, existe a força. A força. Aí seus pés batem no Monte das Oliveiras, todos nós estaremos com Cristo. Lembra-se de João 14,3? Onde ele estiver, vocês vão estar também. Aí estará quem ali? A igreja, que é a esposa de Cristo, e Cristo Jesus. É Jesus que já fez tudo. Vai dizer ao anjo, o arcanjo, pega o falso profeta e o anticristo, pega os dois pela goela, lá no fogo. Satanás pega o cão do inferno. Imagina o que vai acontecer com aquela coisa ruim. Ele não vai dar nem tempo de correr, porque quem está é o anjo Miguel, o guerreiro, capitão das hostes de Deus. Pega ele. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando um anjo se manifesta neste mundo, e o pastor Zé Lero já testemunhou sobre o anjo, o pastor Severino Pedro da Silva também testemunhou sobre o anjo. O anjo de Deus, os anjos, neste mundo físico, quando ele aparece para fazer, aparece pelo poder de Deus. Porque os anjos, ele não pode aparecer neste mundo, ele não tem força neste mundo, porque senão os anjos do mal tinham poder para fazer. Assim, tudo que os anjos fazem mediante a palavra, vai e faça. Então quando ele vem na autoridade do Senhor. E quando o anjo Miguel vai pegar o cão do inferno, além de ser um guerreiro de Jeová, pega ele, amarra, joga ele no fundo do abismo, lá embaixo, onde ele vai passar 1000 anos preso. Aí o mundo toma outro aspecto. Antes disso acontecer, do mundo tomar outro aspecto, haverá uma fila de anjos, todo anjo caído, toda sorte ruim do inferno vai estar numa fila. Demônio, anjo caído, anjo mau, anjo grande, anjo de força, sem força, com poder, sem poder, tudo aquela fila. Aí Paulo diz, nós julgaremos os anjos. Olha que coisa. Você sabia que esse demônio que perturba a igreja hoje, lá naquele dia está tudo na fila para a gente julgar ele?